Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou o Vitor Vasques e hoje estamos aqui com o Marcelo Hébert, ele que é CEO da IVE. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite e obrigado, ouvintes do Inova Social, por esse espaço aí. Marcelo, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu queria que você contasse para o ouvinte o que é a IVE e como que ela surgiu. Eu acho que a gente tem alguns pontos bem interessantes para a gente contar aqui nessa introdução, então eu vou jogar a bola para você começar. Legal, Vitor. Acho que para facilitar a vida de todo mundo, né, IVE se escreve YVY, né? Então, se alguém quiser dar uma busca para complementar alguma informação, é só digitar yvybrasil.com. Bom, nós somos uma empresa de produtos de limpeza para casa, né, mas uma empresa que se propõe a entregar um novo jeito de limpar a casa, né? Então, a gente está inserido na categoria de home care. E por que a gente faz uma coisa tão disruptiva assim? Porque, primeiro, a gente vende produtos só com ingredientes naturais. Os nossos produtos são embalados em pequenas cápsulas, muito parecido do que é o café em cápsula, e a gente entrega o produto na casa das pessoas por uma assinatura. Então, a gente faz o que a gente chama de Product as a Service. E hoje, só uma pergunta, vocês estão entregando no Brasil inteiro? Só por curiosidade. Vitor, a gente entrega no Brasil inteiro, sim. A gente tem um parceiro logístico e a gente tem conseguido muitos prazos muito legais para fazer as entregas no Brasil inteiro. Eu achei que você foi até um pouco tímido nessa apresentação, porque a IVE, ela tá dentro do universo tão grande, que eu acho que a gente vai falar no decorrer da nossa conversa aqui, mas eu vou trazendo aqui alguns questionamentos para a gente poder falar sobre isso mais. Claro, claro. Durante esse período que a gente está passando de isolamento social, os produtos de limpeza tiveram um salto explosivo nas vendas, né? Quando a gente fala de alguns itens que chegaram a 972% de crescimento, segundo o estudo da Nielsen. E a IVE está pautada dentro de 3 pilares, que é o consumo consciente, que você falou a respeito muito do impacto da assinatura, né? A preocupação com o ambiental, né, com o meio ambiente, então tem a questão dos produtos que são usados, não são produtos petroquímicos, né, e a comodidade também de receber em casa. Claro. Eu acho que isso é um ponto super importante também, principalmente, hoje a gente já tem algumas cidades que estão flexibilizando, então já tem gente saindo, mas quando a gente estava 100% dentro de casa, tinha gente que não se sentia confortável e até o mercado e a gente precisava desses produtos, né? Eu gostaria que a gente contasse um pouquinho mais sobre esses 3 pilares e como que esse aumento de produtos que eu acabei de falar aqui, eles acabam impactando no consumo, tanto no consumo consciente quanto no meio ambiente. Talvez a gente não esteja vendo isso né, de uma forma tão tangível, mas esse aumento expressivo de produtos químicos, originados de produtos de limpeza, a gente vai ter um impacto de alguma forma. Então eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre os 3 pilares e depois sobre esse aumento e o que pode impactar nesses 2 cenários. Esses 3 pilares, eles são decorrentes da nossa leitura do mercado, né? E segundo a nossa leitura e a nossa conclusão sobre como que o mercado consumidor é atendido pelas marcas de produtos de limpeza, essa maneira ocasionava 3 grandes dores para os consumidores, né? A primeira dor é decorrente de que 99,999% dos produtos de limpeza que hoje são vendidos no Brasil e quase que no mundo inteiro, eles são derivados de petroquímicos, são produtos clorados, produtos que têm fosfato, então são produtos que não são, obviamente, proibidos de serem vendidos, obviamente, porque eles são vendidos em larga escala, mas são produtos que têm ingredientes que frequentemente causam alergias, problemas respiratórios, e a gente consegue verificar isso com muita facilidade no mercado. Então, essa é a primeira grande dor, né, que a gente mapeou nesse grande mercado consumidor, né? O mercado de consumo de produtos de limpeza é um mercado muito grande, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso.
Segundo ponto, né, além dos ingredientes, né, eu não sei se você, Vitor, ou os ouvintes do podcast sabiam, mas quando eu falo isso, as pessoas quase caem para trás, mas 95%, às vezes até mais, né, de uma formulação de produtos de limpeza é água, né? Então, significa que é uma indústria gigantesca, né, que fica, como a gente brinca, levando água para passear. Qual que é a consequência disso, né? A consequência disso é um número gigantesco de embalagens plásticas de uso único, né, que são utilizadas para transportar água com uma pitadinha de agente químico sintético de limpeza, né, e que isso causa um sério desequilíbrio ambiental, porque depois você tem que lidar com todas essas embalagens de uso único, e o plástico de uso único é um dos grandes vilões hoje em dia do meio ambiente, né? Então, eu falei da primeira dor, que era a dor relacionada aos ingredientes, a segunda dor, a dor relacionada com as embalagens, né? E o impacto ambiental dessas embalagens e também dos ingredientes sintéticos, né? E a terceira dor, né? Eu não sei se você e os ouvintes vão concordar comigo, mas ninguém acorda num sábado de manhã ensolarado, se espreguiça e fala assim: agora eu vou no mercado comprar um amaciante, ou agora eu vou no mercado comprar um lava-louça, né? A experiência de compra de um produto de limpeza, ela é chata, né? Ela faz com que você tenha que se deslocar da sua casa, né, até um varejista, um atacadista, uma loja especializada de produtos de limpeza, para que você carregue embalagens plásticas de uso único, cheias de água e com uma pitada de agente químico sintético ou clorado ou fosfatado ou qualquer outra coisa dessas, né? Então, eu fico olhando na fila dos supermercados, né, quando eu vou fazer pesquisa, e eu vejo que no subconsciente as pessoas sabem que aquelas embalagens de produto de limpeza elas não podem ser misturadas com os produtos de comestíveis, por exemplo, porque no fundo, as pessoas sabem que se aquilo ali derramar em cima de um alface, em cima do pão de forma, aquele negócio ali vai fazer mal, né? E outro ponto que causa a experiência de compra muito ruim é o fato de você fazer 7 movimentos, né? Desde tirar o produto da gôndola, botar no carrinho, botar no checkout, até que ele chegue na sua casa, né? E é um produto que tem um consumo muito recorrente. Então, nenhuma casa pode viver sem produto de limpeza, né? É uma categoria que tem um índice de penetração altíssimo no mercado. Então, você tem que passar por todo esse sofrimento frequentemente, às vezes, várias vezes durante o mês, ou até mesmo várias vezes durante a semana. Então, a gente viu que era uma experiência de consumo absolutamente mal engendrada, vamos dizer assim, né? Que somada ao problema do ingrediente, somada ao problema da embalagem, fazia com que o consumo de produtos de limpeza não fizesse, na nossa opinião, nenhum sentido, né? E foi tentando resolver esses 3 problemas que a gente criou a IVE, e quando a gente conseguiu resolver esses problemas, a gente começou a vender os nossos produtos naturais em cápsula e por assinatura. Você falou a respeito dos compostos, eu acho que tem uma questão aqui que a gente pode falar super importante. Antes da gente entrar na pergunta que eu quero destrinchar essa parte de inovação, você me falava antes da gente começar a gravar sobre a relação produtos químicos, empregadas domésticas, não só empregadas domésticas, mas, enfim, qualquer pessoa que trabalhe diretamente com esses produtos e como que eles têm impacto na saúde delas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre um estudo, uma campanha que vocês fizeram com essas pessoas que são um stakeholder importante para vocês, né? Que são esses profissionais de limpeza. Claro, não deixa a gente esquecer e voltar para o assunto depois da pandemia, Vitor. Mas você acha que você... Pode deixar que pandemia a gente vai falar bastante. Pois é, só se fala nisso, né? Há 4 meses. Bom, as empregadas são, como você bem falou, um stakeholder muito importante na tomada de decisão sobre um produto de limpeza, né?
E sendo uma marca inovadora, né, na oferta, né, IVE também é inovadora na maneira da gente ir até o mercado. E a gente rapidamente mapeou isso e viu que tinha uma lacuna aí. As grandes marcas não conseguem conversar de maneira satisfatória com esse público, né? E quando tentam, é uma tragédia na nossa visão, entendeu? É bastante pejorativo. Então, o que a gente fez? A gente foi fazer um projeto junto com uma antropóloga. A gente foi até as periferias aqui de São Paulo, especificamente o Campo Limpo e o Capão Redondo, e a gente foi entrevistar essas pessoas, né? E a gente tem um material riquíssimo. Quem quiser dar uma olhada lá no nosso YouTube, é só digitar IVE Brasil no YouTube, e vocês vão ver lá os filmes dessa campanha que a gente fez com as empregadas, que é mais do que uma campanha, é um posicionamento, é um assunto que a marca vai continuar lidando e vai continuar falando, né? E a conclusão que a gente chegou, né, é que são 7 milhões de mulheres, né, basicamente mulheres, é óbvio que tem diaristas e empregados domésticos do sexo feminino, mas é uma classe amplamente dominada pelas mulheres, muitas vezes negras, né, a grande maioria negras, com baixo nível de instrução, né, que trabalham de domésticas ou diaristas por uma grande necessidade, né? E a gente foi avaliar com elas, né, o impacto desse uso prolongado de produtos de limpeza. E logo, logo a gente encontrou uma coisa que fazia essa conexão muito grande, né, de uma maneira muito grande, muito forte, que era a mão delas, né? Se você faça isso, né, com as suas diaristas, façam isso com as suas diaristas e empregadas domésticas, dê uma olhada na mão delas, né? O uso prolongado de produtos derivados de petroquímicos ou cloros e etc., faz com que você desenvolva uma série de problemas de saúde, né? A gente vê muitas dermatites, problemas ligados a alergias, rinites, né? Tanto que a gente recebe muita mensagem: olha, puxa, depois que eu comecei a usar IVE, acabaram todas as minhas dermatites, acabaram todas as minhas rinites. Então, assim, o grande mote dessa campanha é, primeiro, a gente arrumar, e desse posicionamento, é a gente encontrar uma maneira de conversar com essas pessoas e de fazê-las entender que existe uma marca nova de produtos de limpeza que não tem nada de ruim, né? Produtos esses que funcionam e que podem ajudá-las nessa tarefa que é tão pesada e tão difícil, né? E a gente convida, né, a sociedade, nós somos uma marca meio que ativista, né? E a gente convida a sociedade a ter uma conversa melhor com as suas empregadas e com as suas diaristas, que normalmente não é uma relação muito amigável, né? E eu acho que a pandemia trouxe muito isso da valorização do trabalho delas, né? Agora que a gente está limpando casa, lavando louça, esfregando o banheiro, né, a gente vê cada vez mais a importância do trabalho dessas mulheres que são, de fato, guerreiras e nos ajudam muito. Você levantou um ponto super importante aqui. Primeiro, a questão social, né, que a gente tem. É engraçado que a gente confia a uma pessoa a limpeza da nossa casa, ainda mais nesse cenário de pandemia, toda a questão da saúde, né? Basicamente, quando a gente fala de limpeza da casa, a gente está falando da saúde da casa. Mas que é tão marginalizado como a gente sabe que é a questão do trabalho doméstico e tudo mais com essas profissionais. Me alegra muito, Vitor, não posso deixar escapar, né? Uma pessoa que trabalha nesse setor, e eu trabalhava também no mercado B2B de limpeza. Me alegra muito essa tua conclusão, né? Que eu acho que o que esse momento atual fez, né? E fez muita coisa ruim, é realmente uma tragédia planetária que a gente está vivendo. Mas se tem alguma coisa boa que a gente possa tirar de lição, eu acho que tem algumas, né? Outras, umas mais filosóficas e outras mais ligadas ao nosso dia a dia, né? Talvez mais ligadas ao dia a dia. Acho que uma coisa muito positiva foi isso que você falou, que é aproximar a palavra saúde da palavra limpeza, tá? Quem já era do ramo
já sabia que isso era verdade, entendeu? Mas eu acho que isso agora caiu no mainstream. Como agora ficou claro de que você deixando as suas superfícies desinfetadas, de que você lavando as suas mãos, você fica mais protegido, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai ser diferente daqui para frente, né? Todo mundo agora aprendeu, né, que você precisa desinfetar a superfície e de que você precisa manter as mãos limpas, né? Então, eu acho que isso foi um grande ganho como sociedade e um grande aprendizado que a gente vai, espero que sim, ter como consequência desse momento terrível que a gente está vivendo. Eu brinco que 2020 a gente esperava carros voadores e nós estamos aqui ensinando a galera a lavar a mão, né? Exatamente. Mas voltando ao nosso papo aqui, e entrando nessa questão dos compostos químicos e tudo mais, vocês são a única empresa que tem um desinfetante natural aprovado pela Anvisa. Exato. Queria entender um pouquinho mais como foi esse processo de inovação, até porque o que te diferencia de uma multinacional. A gente sabe que quando a gente fala de produto de limpeza, nós temos grandes players. Sim. Então vocês estão aí num cenário bem concorrido. Eu queria entender como que foi esse processo de inovação e quais foram os principais desafios, tirando essa parte da concorrência, é claro. Os 4 maiores players de limpeza do mundo, eles estão entre os 10 maiores anunciantes do mundo, entendeu? Então é só gigante global de verdade. Mas são empresas que, assim, pela facilidade de você trabalhar com petroquímico, né, com os produtos clorados e etc., são empresas que meio que deixaram de lado, na nossa visão, o trabalho com os ingredientes naturais, né? E essa foi uma bandeira que, quando a gente fundou a IVE, né, era uma bandeira que não tinha discussão. A gente só ia trabalhar com ingredientes naturais, porque era o que a gente acreditava e que a gente acredita ainda que é o correto a ser feito, né? Então, a gente desenvolveu toda uma abordagem, toda uma tecnologia, desenvolveu todo um know-how de formulação focado nos ingredientes naturais. A história do desinfetante ela é muito emblemática, né? A Anvisa não tinha, até a gente entrar com o pedido, nenhum princípio ativo desinfetante, né? Porque a Anvisa tem uma lista de princípios ativos desinfetantes. A Anvisa não tinha nenhum princípio ativo desinfetante derivado de ingrediente natural na sua lista, né? Então, foi um trabalho muito grande nosso, né, de convencer a Anvisa que a gente tinha um produto ativo desinfetante natural, né? Então, a gente conseguiu esse primeiro passo. E depois, a gente precisou passar por todos os testes que todos os desinfetantes de mercado sintéticos passam para demonstrar que a gente tem um desinfetante. Porque, Vitor, desinfetante é uma coisa séria, é uma coisa muito ligada à saúde. Então, o produto tem que comprovar que ele tem determinada eficácia para ser caracterizado como desinfetante, né? Então, a gente passou, de fato, por uma bateria de testes gigantesca, né? Demorou 5 anos, Vitor, só para você ter uma ideia, tá? E a gente conseguiu, felizmente, a gente estava muito bem posicionado, né? Porque antes da pandemia, acho que no último trimestre ou no último semestre do ano passado, de 2019, a gente conseguiu lançar o nosso desinfetante natural, que tem todas as propriedades que todos os desinfetantes sintéticos têm, e além de uma série de outros benefícios. A gente mata as bactérias muito rápido, a gente limpa muito, o nosso desinfetante é um excelente limpador, né? E carrega todos os predicados decorrentes da gente só utilizar ingredientes naturais. Então, não faz mal à mão, não irrita o nariz, não faz com que você tenha que passar um outro produto depois de você desinfetar, você tem que passar um outro produto por cima para limpar o desinfetante, porque o desinfetante normalmente é uma coisa forte, entendeu? Então, a gente estava muito bem posicionado com isso e estamos aí ainda sozinho como o único do mercado. É legal quando a gente fala de desinfetante, a gente está pensando, claro, muito no universo de casa, né? Mas a gente tem que pensar, por exemplo, que o desinfetante ele é utilizado no corredor do hospital, por exemplo. Sem dúvida. Então tem toda uma questão aí que, claro, dentro da nossa casa é super controlado, a gente usa o desinfetante e depois foi o que você falou, a gente usa um segundo produto para mascarar, né?
Mas eu fico imaginando vocês conseguirem autorização da Anvisa, não só autorização, né, aprovação da Anvisa nesse cenário, porque foi o que você falou, é tentar mudar um processo que já existia, porque é uma inovação muito pesada. Então, é uma questão até mesmo delicada de processo, porque você chega para a Anvisa e fala assim, olha, isso aqui funciona e eu não uso produto, enfim, substâncias artificiais, petroquímicos, etc. Então, eu acredito que o desafio foi grande, né? Os próprios ensaios que eram previstos, a gente teve que convencer a Anvisa que os ensaios que estavam previstos, a gente precisava adaptá-los, entendeu? Porque eles funcionavam para produtos sintéticos, entendeu? Então, a gente tinha que fazer, por exemplo, a contagem de outro jeito, né? Então, por isso que foi um processo que demorou tanto, mas, felizmente, hoje a gente tem um registro de um produto desinfetante publicado e tal como são todos os desinfetantes de mercado, com esse pequeno, grande detalhe que é a gente só usar ingredientes naturais. Você mencionou aí hospitais, né? Uma coisa que a gente fala pouco, mas o grande laboratório da IVE, né, para testar os seus produtos foi no mercado profissional, né? Então, a gente tem uma outra empresa desde 2007 e a gente trabalhou e trabalha ainda muito com limpeza de hospitais, shopping centers, prédios de escritórios, entendeu? Então, a IVE é meio que um spin-off dessa empresa que trabalha no mercado B2B e foi onde a gente aprendeu muito sobre a eficiência e vamos dizer assim, a aplicação do nosso produto. Então, por isso que a gente é tão confiante em dizer que nós temos um produto natural que de fato funciona, porque a gente passou mais de quase 15 anos agora, né, utilizando esse mesmo produto com algumas adaptações que a gente fez para trazer para o mercado de home care, principalmente nas fragrâncias, utilizando ele em atividades muito mais pesadas, né? Limpar um hospital é muito mais difícil do que limpar a sala da nossa casa, né? Mas a gente formatou os nossos produtos limpando o hospital, limpando o shopping center, limpando a agência bancária, entendeu? Não sei se você sabia disso. Eu não sabia disso, não sabia desse spin-off e acho bem legal essa iniciativa de vocês olharem também para o âmbito profissional, porque realmente, foi o que você falou, a limpeza de casa ela é bem diferente da limpeza de um hospital, de um shopping. Sim. Enfim, são cenários bem complexos, né? Marcelo, você citou aqui por último banco, então eu já quero também puxar esse gancho e trazer uma questão. Você teve uma larga experiência durante sua carreira no setor financeiro e hoje está à frente de uma empresa que tem como um dos pilares consumo consciente. São dois cenários, podemos dizer assim, correlacionados, mas que seguem caminho totalmente opostos, né? Como que você vê isso? Como que você, um cara que veio do setor financeiro, um setor que indiretamente, quando a gente fala de risco, de crédito, ele está meio que relacionado ao consumo exacerbado, né, bem exagerado, e agora você está falando sobre um consumo consciente de, gente, peraí, a gente não precisa usar tudo isso de plástico, vamos consumir, mas vamos consumir de uma forma mais inteligente. Como que você vê esse cenário aí? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa mudança de carreira também. Não tem jeito, né? O LinkedIn não deixa a gente escapar dessas vidas passadas, né? Não, mas brincadeira. Acho que é interessante você ter trazido isso, mas eu não posso deixar de comentar que acho que grande parte da minha carreira, né, e grande parte do que eu me tornei como profissional do mercado financeiro, eu devo ao tempo que eu trabalhei no Banco ABN, né, que depois virou Banco Real, um banco holandês, né, cujos acionistas eram holandeses, e que foi, acho que no começo dos anos 2000, uma instituição muito inovadora em trazer para o mercado financeiro todas essas questões ligadas à sustentabilidade, né? Hoje isso aí meio que virou
quase que blá, 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 porque todo mundo resolve fazer sem de fato, só fala que faz, mas não faz nada na verdade. Mas lá no Banco Real a gente tinha uma série de ações que foram tomadas na época pelo comitê diretor do banco lá. Eu acho que lançaram essa primeira sementinha em mim e no meu sócio, no Majolo, que era executivo do banco na época, né? A gente começou a ver que dava para você trazer a sustentabilidade para o dia a dia da operação de um banco. Então, o Banco Real foi muito inovador na questão de avaliação de risco socioambiental de empresa. Ele foi um banco muito inovador nos fundos de assets que colocavam para dentro empresas que tinham, de fato, preocupação com as questões de sustentabilidade. E aí, sustentabilidade entre todas as aspas, que foi uma palavra que ficou e acho que ainda está bastante cansada, né? Mas foi um banco que, microcrédito, eu me lembro muito bem disso, né? Da parte social do Triple Bottom Line lá. Então, assim, quando eu resolvi terminar a minha história no mercado financeiro, o Majolo já tinha saído do mercado financeiro e já tinha se proposto a montar uma empresa, né, que fizesse 100% do tempo a utilização desses conceitos de sustentabilidade. Então, assim, eu concordo com você quando você fala de uma divergência, vamos dizer assim, de propósitos, né? Mas, assim, eu acho que talvez eu tenha vivido talvez uma exceção durante um período, pelo menos. A gente viveu numa escola, né, que foi o Banco ABN e o Banco Real, numa escola que, de fato, formou grandes profissionais que hoje estão aí no mercado espalhados por várias indústrias, né, e que passaram a levar muito em consideração esses aspectos de sustentabilidade, né? Isso agora tem um outro nome, né? Acho que, não sei, deve ter bastante gente que está ouvindo a gente que acompanha os conceitos de ESG, né? De Environment, de Social e de Governance, né? Que agora voltaram para as primeiras páginas dos jornais, o cara do BlackRock falando, né? O pessoal da XP falando, né? E eu acho que é muito interessante, né? Para nós que trabalhamos, sei lá, 20 anos atrás com isso, né? Esse negócio voltar agora com uma outra roupagem, né? E ficava muito claro lá na época que, além de ser a coisa certa a se fazer, né, a gente conseguia comprovar por A mais B que, se você desse dinheiro para uma empresa que se preocupava com ações ligadas à sustentabilidade também, de novo, entre aspas, né? E se você comparasse esse empréstimo que você dava para uma empresa comparável que não se preocupasse, a chance de você tomar um calote da empresa que não se preocupava era muito maior do que a chance de você tomar um calote da empresa que se preocupava, né? Eu acho que demorou aí uns 20 anos para as pessoas, de fato, acreditarem nesse negócio, né? E eu acho que agora o senso de urgência é tão maior, né? A confusão que a gente criou no meio ambiente é tão grande, né, que isso voltou a virar mainstream. E para a gente é muito bom, porque isso traz também o comportamento do consumo para esse lado, né? É interessante ver como a nossa história ela vai nos moldando para a gente chegar em alguns cenários. Quando a gente entrevista algumas pessoas que fizeram essa mudança, como você fez, a gente sempre acaba achando um comichãozinho lá atrás que fez essa mudança toda. Então é super legal ver essa história e ouvir esses exemplos que você trouxe aqui. Eu tenho muitos bons amigos ainda no mercado financeiro. Eu acho que é um setor, vamos dizer assim, que o Brasil se destaca muito, né? Comparativamente com outros países, né? Acho que então, hoje a gente faz uma TED aqui com uma facilidade, uma transferência, um pagamento com uma facilidade que nos Estados Unidos você não faz. Os Estados Unidos é um inferno para você fazer transferência, pagamento e assim por diante, né? É um setor que trabalha com pessoas muito bem formadas. Então, eu
eu não demonizo de jeito nenhum a oportunidade que eu tive de trabalhar nesse setor, que foi muito importante, acho que para a constituição dos meus valores e de tudo da formação que eu consegui ter. Marcelo, para a gente encerrar a conversa, tá muito legal, mas o bate-papo do Inova é realmente mais curtinho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê o futuro dos produtos de uso diário, tá? Não só produto de limpeza, mas uso diário como um todo, que tem como base uma preocupação com o meio ambiente. A gente sabe que tem algumas empresas que estão começando a engatinhar nesse cenário, tem outras que já estão no cenário mais avançado. Nem sempre são as grandes, como a gente falou lá atrás. Muitas delas são iniciativas como a própria IVE. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre futuro. Como que você vê esse cenário agora? Você acredita que a gente vai realmente ter um aumento? Ou você ainda acha que vai ser esse greenwashing que a gente vê muito, como você comentou que algumas empresas ainda fazem, né? Essa coisa que faz o cuidado com o meio ambiente, mas nem tanto. Queria que você falasse um pouquinho do futuro, então. Vitor, eu vou me escorar um pouco também nesse momento que a gente vive em decorrência da pandemia. Tá? Eu acho que a leitura que a gente faz é que uma série de tendências de consumo, né, e as três que você abordou no início, que é o consumo consciente, a questão das embalagens e a questão da comodidade, né, eu acho que a pandemia ela trouxe para o curtíssimo prazo uma série de comportamentos que eram vistos como tendências. Então, se você pegar Euromonitor, Mintel, Nielsen, qualquer dessas empresas de consultoria que mapeiam tendências de consumo, você vai ver lá claramente que há anos elas apontam o consumo consciente, a questão do plástico das embalagens e a questão da comodidade como tendências mundiais de consumo. Tá? A pandemia trouxe isso por curtíssimo prazo. Hoje a gente não pode se deslocar, então o produto tem que chegar até a nossa casa. Né? Então a questão da comodidade caiu na nossa cabeça. Quem não fazia delivery teve que voltar a fazer, teve que se virar para fazer de uma hora para outra. A gente que está em casa, cada vez mais a gente sente que é diferente você limpar, passar um pano com água sanitária na sala da sua casa enquanto está lá você, seus filhos, seu cachorro, seu gato, e você passar um pano com um produto natural da IVE. Né? É muito claro isso, e o feedback que a gente recebe hoje em dia são pessoas que, meu Deus, minha vida mudou, entendeu? E também é muito claro que se a gente continuar gerando o lixo que a gente gera, né, e aí uma grande parte desse lixo ele é composto de embalagens de plástico de uso único, está claro que a conta não vai fechar. Né? Então, para responder essa pergunta, o que eu vejo de tendência, e aí eu espero, né, é que todos esses aprendizados que a gente teve nesse perrengue gigantesco que a gente está vivendo aqui, que isso fique, que a gente tenha como consciência que isso tudo que a gente está vivendo agora, né, tem um motivo, tem uma razão. Né? E é até um mote que a gente vai começar a usar muito, né? Eu não sei quando o podcast vai para o ar, mas é um mote que a gente vai começar a usar, que a gente acha que essa pandemia fez a gente passar por tantas situações e que agora a gente não pode voltar atrás em muitas dessas coisas, a gente não deve voltar. Então, a gente vai, como marca ativista, né, empunhar a bandeira de que, poxa, isso que a gente está fazendo agora é o mínimo. Né? Então, a gente deve usar um pouco esse mote. E hoje, né, só para concluir, me alegrou muito ler nos jornais que o Overshooting Day, né, que é o dia que se media, né, quando que a Terra passava a rodar na conta garantida, né? Eu vi que esse negócio melhorou agora e isso foi para agosto. Antigamente era junho, julho, agora já foi para agosto. Né? Então, a gente não pode regredir. Né? A gente não pode ter vivido e estar vivendo todo esse sufoco que a gente está vivendo para voltar atrás com comportamentos que claramente nos prejudicavam. Né? Essa é a minha aposta, é isso que eu acredito e é isso que me faz acordar todo dia para construir a IVE. Marcelo, gostaria de agradecer sua participação. Eu acho que você trouxe alguns pontos que vale a gente pensar um pouco mais
não só na questão do meio ambiente, mas da questão social também. Vitor, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelos ouvintes do Inova Social. Espero que a gente se esbarre por aí. Obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.